Fala aí, galera. Chegando com mais informações aqui no canal do Lessa na tarde desta segunda-feira para a gente falar do elenco do Fluminense agora para o restante da temporada 2023. O grupo está fechado, a janela de transferência do Fluminense está finalizada. Eu vou explicar e trazer detalhes aqui para vocês, inclusive em relação à lista final para a Copa Libertadores. No final deste mês, o Fluminense tem que fazer, tem e irá fazer até 5 alterações na lista final para o restante da competição. E a gente vai mostrar aqui os nomes que saem e os nomes que entram nesta lista. Também informação importante sobre as oitavas de final da Libertadores. Setor Sul já esgotado, hein? Setor Sul esgotado para o jogo do próximo domingo. Fla-Flu, o Fluminense já anunciou praticamente 30 mil ingressos vendidos. Essa parcial já deve ter aumentado aí nessas últimas horas. Então, certamente teremos mais um grande público no final de semana para esse Fla-Flu extremamente importante. Apurou, confirmou, publicou, emplacou! E eu só acredito no Lessa! Vamos lá, começando sobre o palco do primeiro jogo das oitavas de final da Libertadores, que será o estádio Diego Armando Maradona, como a gente já imaginava, né? Porque houve um problema quando a Conmebol divulgou a tabela para as oitavas de final, não colocou ali como local da partida o estádio do Argentino Júnior devido a uma questão de um laudo de segurança que o Argentino Júnior não tinha ainda atualizado para esta fase. Na verdade, o que houve? O estádio, o clube, ele já tem esse laudo. Só que para a primeira fase da Libertadores, não era necessário um estádio com capacidade superior a 20 mil torcedores. Vou até olhar aqui para pré-Libertadores, são 7.500 lugares, fase de grupos, pelo menos 10 mil, oitavas e quartas de final, 20 mil e semifinal, pelo menos 30 mil lugares. Então, o Argentino Júnior, ele tinha esse laudo, na verdade, só que não tinha atualizado ainda junto à Conmebol. Então a Conmebol ela fez uma nova inspeção no estádio para verificar e confirmar que de fato o Diego Armando Maradona pode receber um público no mínimo de 20 mil torcedores, e aí, nas próximas horas, isso deve ser confirmado oficialmente pela entidade. O Argentino Júnior, na verdade, esse estádio ele tem capacidade para 26 mil torcedores, mas aí uma coisa é capacidade, outra coisa é o público que é autorizado a estar no estádio. Diante disso, o Fluminense vai ter uma carga aí entre 1.500 e 2.000 ingressos, bem inferior aos pouco mais de 3.500, 3.600 ingressos foram disponibilizados para o jogo contra o River, obviamente porque é um estádio muito maior, o Monumental de Núñez. E aí muita gente estava perguntando quando os ingressos vão começar a ser vendidos. Só depois da confirmação oficial da Conmebol vai ter a nova carga, e aí o Argentino Júnior vai começar a vender, consequentemente também o Fluminense, até aproveitando, vou deixar a dica aqui para vocês, dependendo da demanda, evidentemente não vai ter ingresso para todo mundo, né? E muita gente queria ir para o jogo de Buenos Aires contra o River, não pôde ir, vai ter a oportunidade de ir agora num jogo de mata-mata. Vou deixar para vocês aqui a dica da Tour Sport, que tem um pacote especial para esse jogo, para o jogo de volta, já tem pacote para a final da Libertadores. Vou deixar o link no comentário fixado, você entra em contato com eles. Tem pacote para tudo quanto é jogo, tá? Não é só para jogo do Fluminense, não. Mas para você que planeja ir para a Argentina assistir esse jogo, tem esse pacote aqui com passagem, com aéreo, hospedagem e transfer também lá na Argentina, tá bom? Então, vou deixar aqui a dica, só entrar em contato, eles vão te atender imediatamente, aí você verifica qual pacote é melhor para você. Então vamos falar do elenco do Fluminense para o restante da temporada. Muita gente perguntando, Léo, e aí, o Fluminense vai contratar mais alguém? Teremos mais reforços? Tem mais alguma possibilidade? Mais algum jogador chegando? E nesta tarde eu apurei e a pessoa com quem eu falei foi bem enfática no sentido de garantir que não, o Fluminense não vai contratar mais ninguém até o fim do ano. Então, a princípio, o elenco está fechado para o restante da temporada. Mas eu sou, como sempre, já aprendi a ser no futebol bastante cauteloso. O Marlon, por exemplo, até pouco tempo atrás não era nenhuma opção. Na verdade, sim, o Marlon, ele é uma opção do Fluminense já há muito tempo. Na primeira janela do ano passado, aliás, desde 2021,
o Fluminense já tentava trazer o Marlon por empréstimo. Só foi possível esse ano. E assim, é um nome que sempre esteve ali no radar, mas a princípio não tinha uma grande possibilidade de acontecer agora, e acabou acontecendo. Então, se surgir uma grande, sei lá, uma grande oportunidade, um jogador oferecido, algo que chame a atenção da diretoria ou da comissão técnica, pode até acontecer, mas tem um problema. É que a lista para Libertadores, ela só pode ter 5 alterações. Essas alterações têm que ser feitas até o final deste mês, tá? E aí a gente já tem praticamente essas mudanças já certas, porque a gente teve a chegada de 5 reforços. Diogo Barbosa, Léo Hernandes, Johnny Gonzalez, Danielzinho e Marlon. Esses 5 chegaram agora nesta janela e saindo, já saíram Marrone, Alan, que não foi oficializado ainda, mas não faz mais parte do grupo, Alexandre Jesus, Jefté e Luan Freitas, que estavam naquela lista inicial. Aliás, hoje o Londrina já oficializou a chegada do Luan Freitas por empréstimo e também do Marcos Pedro, 2 jogadores que já foram oficializados lá pelo time do Paraná. Vou colocar na tela aqui para vocês, ó, Marcos Pedro, ambos chegando por empréstimo. O Marcos Pedro tem 21 anos, estava reforçando lá o Volta Redonda, e o Luan Freitas. O Luan, que é um jogador que, enfim, tomara que ele consiga ter sequência por lá, tomara que ele jogue de fato, que esse empréstimo possa o ajudar a recuperar o seu futebol depois de tantos problemas aí com lesões e lesões graves. Ele não teve chance de jogar agora, nesse retorno ao Fluminense, depois que ele se recuperou. Chegou a ser opção no banco de reservas contra o São Paulo, mas não teve nem perto de ter uma chance. Então tomara que ele tenha uma sequência lá no Londrina, que ele consiga se recuperar bem e ano que vem voltar para ser uma opção de zaga. Um jogador que foi muito promissor, sempre foi muito promissor em Xerém, chegou com muita expectativa no profissional. Então eu ainda acredito que ele, se conseguir de fato se livrar das lesões, em algum momento será uma opção importante de elenco. Se ele vai se firmar no profissional, se tornar um grande jogador, não dá para saber. Mas eu queria muito ver o Luan Freitas tendo oportunidades no time profissional do Fluminense. Vamos ver se isso vai acontecer. Bom, e aí, esses jogadores saindo, os outros entrando, eu acho que não resta muita dúvida de que o Fluminense ele sai mais forte nesta janela. Só ver os jogadores que estão saindo e os jogadores que estão chegando. É óbvio que algumas contratações elas são contestáveis, principalmente a do Johnny Gonzalez, principalmente. O Diogo Barbosa a gente não sabe, mas o Diogo é um jogador que ele não chega para ser titular absoluto do Fluminense, pelo contrário, ele chega para ser um reserva do Marcelo. Então, para ser um reserva do Marcelo, ele é melhor do que os outros que estavam ali, tirando o Alexander, evidentemente, né? Mas o Guga sendo improvisado ali, também não estou levando em consideração aqui possível aproveitamento de jogadores da base. Pirani, enfim, outros jogadores que foram aproveitados e foram improvisados ali, até Alexandre Jesus. Então, eu acho que para a composição de grupo, com um salário mais baixo, como de fato ele está vindo, que ele veio para o Fluminense, ele não é um jogador que foi para ser titular. Acho que é mais contestável de todos aqui, certamente, é o Johnny Gonzalez. Mas o Léo Fernandes é aquele atleta que tem muito potencial, gera uma expectativa muito grande, mas a gente vai ter que esperar a resposta dele em campo de fato, se vai estar à altura daquilo que a gente imagina. O Danielzinho, para mim, para elenco, vai ser bastante útil, minha opinião, tecnicamente um jogador qualificado, e o Marlon nem se fala, chega para reforçar muito esse sistema defensivo. Então saem jogadores que não estavam agregando, não estavam somando absolutamente nada, para a chegada de jogadores que podem contribuir para o fortalecimento desse grupo. O Fluminense estava precisando de mais elenco. Eu ainda acho que há carências, só que se chega mais reforço, a Libertadores não poderia jogar, só poderia jogar o Campeonato Brasileiro. Eu ainda acho que existem carências nesse elenco. Será que essa opção de homem de velocidade pelos lados, o Johnny Gonzalez, vai conseguir suprir essa necessidade? É uma incógnita muito grande pelo desempenho, pelo retrospecto recente dele. Não será esse o cara que vai dar essa opção para quando o Keno não estiver jogando? Que era uma carência que a gente sabia que existia muito forte dentro desse elenco. Um jogador para ser uma alternativa ao Ganso, será que o Danielzinho vai ser suficiente? Ou seria legal ter mais um meio-campista? Eu acho que até a intenção era essa, mas acabou não se concretizando. Em termos de zagueiro,
Chegando o Marlon agora, a gente tem o Nino, Felipe Melo, que volta e meia, né? A gente pode ter algum problema, porque ele lida com muitas dores. O David Braz. E aí você passa a contar, e agora o Marlon, né? Você tem 4 jogadores, mas para um elenco profissional, na minha visão, tinha que ter mais um. E aí você tem que contar com os garotos. Kaique, por exemplo, agora o Luan já saiu. Seria o Kaique é uma alternativa. Mas pode acontecer. Tudo bem que o Thiago Santos, ele jogou contra o São Paulo e jogou bem ali, né? Então, eu creio que a comissão técnica também está contando com a possibilidade de qualquer coisa e colocar o Thiago Santos atuando como zagueiro. Bom, a priori é isso, né? Esse elenco tá fechado, o grupo tá fechado para o restante da temporada. É esse elenco que muito provavelmente vai representar o Fluminense até o final de 2023. Se vai ser suficiente para dar uma encorpada nesse grupo, para qualificar esse grupo, a gente vai ter que esperar para dizer. Mas o que a gente tem de informação neste momento é isso. Deixa aí sua opinião, seu comentário. Você acha que vai ser o suficiente? Está de bom tamanho esse elenco para o restante da temporada? Ou não? O Fluminense deveria contratar mais reforços, mesmo que no Campeonato Brasileiro. Deixa o like, não se esqueça, e se inscreva aí. Se inscreva no canal do Lessa, verifique se você está inscrito, se o sininho está ativado, para você não perder nada do que acontece no dia a dia do Fluminense. Tamo junto.